Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje estaremos medindo aqui as tensões na placa T-Con com a injeção da tensão base através da fonte assimétrica. Então, dessa forma, vamos alimentar essa placa T-Con com uma fonte externa e vamos aferir as tensões que a placa T-Con deve sempre apresentar. Então, iremos saber se a placa T-Con está em seu funcionamento perfeito ou não, estando fora da própria TV. Se já gostou da ideia desse vídeo, meu amigo ainda não inscrito, peço com gentileza que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações e deixa ficar aí o seu like. E sem mais enrolações, vamos começar com o nosso vídeo de hoje. Para isso eu vou ligar a fonte assimétrica. Vamos ajustar em 12 volts, que é a tensão de partida que a placa T-Con precisa. Já que temos agora a tensão de 12 volts sendo canalizada aqui para a fonte assimétrica, iremos injetar justamente aqui no fusível da placa T-Con. Então eu vou soldar aqui um cabo qualquer para que possa ser possível colocarmos aqui essa galinha de jacaré. A outra galinha de jacaré, que é o GND, é a referência, eu vou colocar diretamente aqui no chassi da própria placa, que é o GND. Feito o GND, vamos colocar aqui na referência, e o positivo colocar justamente aqui. Muito bem, a placa T-Con foi alimentada. Temos uma tensão de alimentação de 12 volts e uma corrente de 193 mA. Agora, vamos partir para a medição das principais tensões que essa placa T-Con deve apresentar. Vou colocar o GND também do multímetro na mesma referência, para que possamos ter uma facilitação na hora de medir. A primeira tensão que vamos encontrar, né, é a tensão de 12 volts, essa é a tensão da entrada, a mesma tensão que vimos lá na nossa fonte. Então deverá ser a mesma tensão que iremos encontrar aqui nessa entrada aqui do fusível. Então temos 12 volts, que é a tensão aqui de entrada. Essa mesma tensão aqui também deverá estar presente no circuito DC-DC. Qual é esse circuito? É esse circuito que nós temos nessa parte daqui, que é o U4. Então este é o nosso circuito DC, que vai nos apresentar aquelas tensões maiores que também iremos ver daqui a pouco. A tensão de entrada de alimentação para esse circuito aqui é a tensão de 12 volts. Em algumas placas poderemos ver a sigla VIN, e temos isso justamente nesse ponto aqui de teste. Então, nesse lado temos que ter essa tensão de 12 volts, que é a tensão de entrada para o circuito DC-DC poder entrar em funcionamento. Após essa mesma tensão entrar nesse circuito aqui, que é o circuito DC-DC, o mesmo deve apresentar várias tensões, e a primeira tensão que esse mesmo circuito deverá retirar é a tensão de VCC, que é uma tensão de 3.3 volts. Essa tensão ela alimenta o processador principal da placa T-Con e também vai alimentar a memória da placa T-Con. Essa tensão podemos encontrar praticamente nesse ponto. Já temos aqui VCC. Então, se a placa T-Con estiver em condições, embora que não seria um teste, né, conclusivo, mas já dá para entender que temos a tensão de VCC. E temos 3.4, né? Uma tensão aproximada, né? Tensão de 3.3.
Muito bem. Essa tensão aqui, assim como acabei de falar, alimenta o processador principal e também vai alimentar o nosso circuito aqui de memória. Além dessa tensão de VCC, temos outras tensões, desde a tensão de VGL. Essa tensão de VGL é uma tensão negativa, é uma tensão de menos 6 volts. Essa tensão alimenta os drivers do LCD, isso é, alimenta os famosos drivers de linha que estão dentro da composição do LCD. Então, vamos procurar essa sigla de VGL, que temos quase nesse ponto aqui. Ó, não sei se está sendo possível aí, mas temos VGL nesse ponto e temos uma tensão negativa de menos 7. Mas, geralmente, é uma tensão de menos 6. Então, se vamos encontrar menos 6, menos 7 ou menos 5,8, ainda está dentro do padrão aceitável. Então, assim como falei, essa tensão negativa de menos 6 ou menos 7 volts vai alimentar os drivers dentro do LCD. A outra tensão que também vai alimentar os drivers, né, do LCD, isso é, alimenta o gate dos drivers de linha na composição da própria tela, é a tensão de VGH. Essa já é uma tensão um pouco mais elevada. Em algumas placas, essa tensão de VGH pode até chegar a 33 volts. Então, mas ela varia de 26 volts, né? Podemos encontrar 26, 28 a 33 volts. Essa tensão de VGH, que também alimenta, né, o gate dos drivers, vamos lá procurar, e está justamente aqui. Ó, estava bem escondido. Temos VGH justamente nesse ponto aqui. E nessa placa é uma tensão de 28 volts. Então, temos aqui a presença das três tensões que a placa ou que o circuito DC-DC deve retirar. Claro que ainda não são todas, né? Mas até então encontramos a tensão de VCC, que é a tensão de 3,3 volts, encontramos a tensão negativa de menos 6 volts e encontramos a tensão de VGH, que é a tensão de 26 volts. São tensões bastante importantes. Mas já que não são todas, ainda falta a tensão também bastante importante, que é a tensão de VDD. Essa é uma tensão de 16 volts, geralmente, que alimenta o circuito corretor de gama. Isso mesmo. O circuito corretor de gama está praticamente nessa zona daqui. Ó. E esse circuito aqui, para além de ser alimentado, né, pela tensão de VDD, também deve liberar uma tensão que é chamada de tensão VCOM. Essa tensão é mais ou menos 7 volts e faz a correção automática do brilho, isso na projeção da imagem. Então, logo, vamos procurar aqui por essa tensão de VDD. Ó, temos justamente aqui, está bem visível a tensão de VDD, a tensão de 16 volts. Então, lá temos 15,83 volts, aproximadamente a 16 volts. Essa mesma tensão de VDD temos que encontrar na entrada do circuito gama, pois também essa tensão vai alimentar o circuito gama. Ó. Então, se formos observar aqui, já não temos um ponto, né, para podermos fazer o teste, mas podemos procurar através desses capacitores aqui cerâmicos e teremos a tensão de VDD caso a mesma tensão chegue até o mesmo circuito. Aqui não temos a tensão de VDD, porém aqui já temos a tensão de VDD que vai alimentar esse circuito aqui, que é chamado circuito corretor gama, e que tem por sua obrigação retirar a tensão de VCOM.
tensão de VCOM podemos ver praticamente nessa parte aqui superior. Então, aqui temos que ter a tensão de VCOM de 7 volts, porém aqui temos 6,19 volts. Com isso, podemos concluir que esse circuito aqui, o corretor de gama, está em seu funcionamento perfeito, pois recebe a tensão da entrada de 16 volts, que é uma tensão de VDD, e libera essa tensão aqui de 7 volts, que faz a correção automática do brilho. Muito bem, no início falamos que esse circuito aqui é alimentado, né? Estou a falar do processador principal e da memória, por uma tensão de VCC, que é uma tensão de 3,3 volts, que é liberada através do circuito DC-DC. Por isso, temos que encontrar essa tensão na entrada, né, do processador e também na entrada da memória. Essa memória aqui também desempenha uma função importante, né, chamada de CI de iluminância do modo RGB. A sua alimentação também é a mesma que alimenta o processador principal. Vamos começar com o processador principal, que pode receber a tensão de VCC através de um desses diodos aqui, que servem como entrada do mesmo processador. Então, num desses aqui, temos que ter a tensão de VCC. E repare que encontramos justamente aqui nesse ponto a tensão de alimentação do processador, que é a tensão de 3,3 volts. Assim que esse circuito ele é alimentado, né, estou a falar do processador, fica-se à espera apenas do sinal de LVDS para poder completar o circuito. O sinal de LVDS vai chegar, né, através dessas trilhas aqui fininhas que estão no centro, aqui no conector do cabo flat, que também conecta lá na placa principal. E quanto ao circuito aqui de memória, também é alimentado através do pino 8, né, que é o último pino, com a tensão de VCC. Então, para podermos contar, contamos a partir desse ponto, onde já temos a indicação. Então, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, justamente aqui nesse ponto, temos que ter a tensão de VCC, que está lá também presente, uma tensão de 3,3 volts. Então, com esse teste básico aqui, já podemos concluir que essa placa Ticon está em seu funcionamento perfeito, né? Esperando apenas ser conectada com a própria tela para poder projetar aqui a imagem. Muito bem, era um vídeo curto, espero que tenha gostado desses pequenos aferições que fizemos aqui. Não se esqueça de se inscrever caso meu amigo ainda não seja inscrito, ativar aí o sininho das notificações e deixar ficar o seu like. Se precisar do curso de eletrônica básica para iniciantes do zero absoluto, temos o curso na Hotmart, vou deixar aqui o link na descrição para poder ter o acesso. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.